A gente vai estar trazendo aqui o Paulo. O Paulo ele tem 26 anos, ele é especialista em front-end e mobile, com mais de 6 anos de experiência, e também é criador de conteúdo, e ele vai estar falando um pouquinho mais aí para a gente sobre a mágica da reatividade no Flutter. Paulo, tá aí? Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, Paulo. Tranquilo, legal, cara? Legal. Tudo bem, tudo bem. Muito calor por aí? Como que tá? Aqui tá quentinho. Aqui tá... é sempre calor. Não tem nenhum momento que tá frio aqui no Piauí. Mas é uma honra te ter aqui com a gente. Muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para contribuir com a nossa comunidade, para apresentar um pouquinho sobre o que você sabe. A gente está muito grato. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Gostaria de começar agradecendo pela oportunidade, na verdade, de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento com que a gente conseguiu nessa trajetória aí. Perfeito. Então, acredito que a gente pode começar já. Paulo, fique à vontade aí. Se quiser se apresentar de novo, eu já falei um pouco mais de você, mas se você quiser apresentar de novo, né? E é isso aí. Vamos lá, vou começar compartilhando a tela aqui, então. Primeiramente, boa noite, pessoal. Pessoal do chat aí também que está aí nos acompanhando, nos assistindo. Gostaria de, novamente, agradecer por essa oportunidade aqui de estar fazendo essa palestra aqui, compartilhando, aprendendo e compartilhando com vocês o meu conhecimento. Gostaria de agradecer a presença de todos no chat. E hoje nós faremos uma palestra aqui sobre a mágica da programação reativa no Flutter. Tá? Eu vou começar aqui um pouco da minha apresentação pessoal. Tá? Meu nome é Paulo, tenho 26 anos, eu desenvolvo software há mais de 6 anos e eu sou especialista em desenvolvimento front-end. Eu desenvolvo aplicativos Flutter, né? E também utilizo o framework JavaScript, mais precisamente o Vue.js, para construir aplicativos web. Eu trabalho em uma empresa de saúde atualmente. A gente desenvolve lá prontuários, coisas bem específicas da parte de saúde. E também eu sou criador de conteúdo nas redes sociais. Tenho um canal no YouTube lá, que tem bastante publicações lá, onde eu compartilho todo o conhecimento que eu tenho sobre o Flutter. E vamos dar uma introdução aqui sobre programação reativa. Trouxe alguns temas aqui, uns tópicos para a gente dar uma olhadinha. A gente falará sobre quatro tópicos principais, né, na programação reativa no contexto do Flutter. A gente vai dar foco no Flutter aqui, tá? O primeiro deles eu vou explicar para vocês o que é programação reativa. Eu vou explicar o padrão Observer, que ajuda bastante a gente a desenvolver aplicativos aqui de forma reativa. O terceiro tópico é o Change Notifier, né, que é uma classe que a gente tem no Flutter que vai ajudar a gente a fazer a parte da reatividade. E o Velo Notifier, como o quarto tópico, que também nos ajuda ali na parte da reatividade. Vamos lá. Primeiramente, vamos começar explicando o que é o Flutter. Né? O Flutter, ele é um framework criado pela Google, utiliza o Dart como linguagem de programação, e esse framework ele é incrível. Eu, quando vi ele pela primeira vez, eu me apaixonei totalmente pela flexibilidade, facilidade de você criar telas totalmente responsivas, rápidas e bastante intuitivas para o usuário. Então, o Flutter me ganhou. Logo na hora que eu comecei a aprender, eu já falei, cara, que coisa incrível, né? E a gente pode passar por alguns detalhes aqui de por que o Flutter é tão especial e tão incrível. Quais que são as principais vantagens do Flutter? A gente escreve somente um código, única base de código. A gente escreve o código uma vez e consegue utilizar esse código, compilar esse código para qualquer plataforma que consiga fazer, obviamente, a compilação, né? É um framework multiplataforma. Inicialmente ele foi construído ali para funcionar com iOS, né, com Apple e com Android, mas hoje a gente pode ver que ele funciona web, desktop, e se a sua geladeira conseguir compilar, o Dart vai compilar também e vai rodar. Né? Agora já tem até smartwatch, né, que funciona com Flutter, né, que já tem como compilar também. Uma das maiores vantagens do Flutter é que ele faz, né, o Dart, ele faz compilação nativa. Ou seja, ele vai conseguir entregar para você um código com performance próximo ao do nativo, né? Então, você consegue
programar em Dart, mas quando é compilado, o que vai acontecer? Você vai conseguir compilar esse código para linguagens nativas. Por exemplo, Objective-C, lá do Objective-C do iOS, ou Java, né, Kotlin do Android, tá? Falando sobre performance, né, como ele compila para código nativo, a performance também é próxima ao nativo. Então, vamos lá explicar o que é programação reativa, primeiramente, né? Programação reativa que é um paradigma que lida com fluxo de dados e programação e propagação de mudanças de maneira assíncrona e declarativa. De uma forma mais simples, a gente vai conseguir, nos nossos aplicativos, no nosso código, criar código que ele seja literalmente reativo. A gente não vai só escrever códigos lineares, a gente vai escrever códigos que estarão preparados para ser reativados, reacionados. A gente agora não precisa de esperar tudo ser executado para que a gente consiga dar continuidade na usabilidade do usuário. A gente consegue fazer isso, além de ser de forma paralela, a gente consegue fazer com eventos, a gente consegue reativar partes do nosso aplicativo. Tá? Então, a gente, por exemplo, enquanto a gente carrega alguma tela, a gente consegue dar feedbacks para o usuário, atualizar a tela quando for carregado, por exemplo, e isso tudo de forma reativa, sem com que a gente trave o usuário em uma tela enquanto seja processado ali, né? E um dos padrões mais utilizados para reatividade, ainda mais no Flutter, né, é o padrão Observer, né, que é um padrão de design comportamental que define uma relação de dependência de um para muitos. O padrão Observer, de que forma que ele funciona? A gente vai ter um dado que ele pode ser escutado. Sempre que a gente se inscrever nesse dado, ele vai nos notificar da alteração do mesmo. Sempre que esse dado mudar, nós saberemos. Em vez de nós ficarmos lá toda hora verificando se o estado mudou, se esse dado mudou, a partir de agora a gente vai se inscrever e quando esse dado mudar, nós seremos notificados. Nessa coluna da direita aqui, a gente tem 3 tópicos aqui. O primeiro é o dado, que pode ser observado. Eventos que mudam esse dado e são emitidos para quem está escutando. E quem estiver escutando a alteração daquele dado vai ser notificado. Aqui a gente tem um exemplo do padrão Observer, onde tem aqui um palestrante, né? Aqui seria um publisher, né? Onde fica todo mundo observando as ações dele aqui. E não precisa de exatamente a gente ficar sempre indo lá, toda hora verificando o que ele está fazendo. Quando ele fazer alguma coisa, nós seremos notificados sobre isso. Aqui a gente tem um diagrama onde a gente vai falar de um publisher aqui, em que nós temos os subscribers, né? Cada subscriber vai se inscrever em um publisher e nós temos uma lista de publisher, né? Aqui que está sendo armazenada nesse carinha aqui. E a gente tem 2 métodos, que é o add subscriber e o remove subscriber. A gente consegue gerenciar essa lista de inscritos, né? E sempre que o dado do publisher mudar, há uma interação sobre essa lista de subscribers e todo mundo que estiver escutando será notificado sobre a alteração do dado. Então, aqui nesse canto da esquerda, onde há 2 subscribers aqui, pedindo para se inscrever em um publisher, e quando esse publisher publicar algo novo, esses subscribers serão notificados dessa alteração de dado, tá? Aqui a gente tem, seguindo aqui o padrão Observer, né? A gente tem ainda os subscribers, né? E aí a gente tem sempre um método, sempre tem um método ali pensando em orientação a objetos, né? Um método que notifica os subscribers, né? Então a gente vai ter uma lista de subscribers no publisher, no publicador, e a gente terá um método que vai notificar para todo mundo quando houver uma alteração no dado, que é o método ali, notify subscribers, né? E tem até uma brincadeira, né? Pessoal, eu só queria contar para vocês do que acabou de acontecer comigo. Esse é um evento que foi disparado, que mudou o dado, né? Ocorreu uma alteração no estado e executou Notify Subscribers e notificou todo mundo que estava inscrito no Publisher aqui. E no Flutter a gente tem uma solução que é bastante interessante, que ela vem para resolver esse problema de reatividade, que é o Change Notifier. É uma classe
no Flutter que implementa o padrão observer de uma forma simples e eficiente. O Change Notifier ele vai nos ajudar a implementar o padrão observer, e isso já vem integrado com o Flutter. Você pode baixar o Flutter, instalar o Flutter e já utilizar. Qual que é a ideia dele? É notificar os ouvintes de um estado quando uma alteração no estado ocorre. Geralmente, essa classe ela vai ter 3 métodos principais, que é o Add Listener, que se a gente for traduzir seria adicionar escutador. Vai ter também o Remove Listener, que vai remover os escutadores. E o Notify Listeners, que vai pegar todos os inscritos, que seriam os escutadores, e executá-los, notificá-los de que uma alteração no estado ocorreu. E para a gente trazer isso um pouco para o código, eu trouxe um exemplo aqui em que a gente vai desenvolver esse exemplo durante aqui a nossa palestra, e a gente vai chegar na solução mais simples possível ali de reatividade. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma classe de produto, onde a gente tem o ID do produto, o nome do produto e o caminho da imagem desse produto para a gente poder renderizar uma listinha de produto lá na tela. Tá? Então, ó, a gente cria um controlador para separar a nossa regra de busca de produto da nossa tela, que é um Product Controller, uma classe bem simples, onde a gente gerencia uma lista de produto. Então aqui você já começa a perceber que a gente tem um estado de lista de produto que ele precisa ser escutado. Na linha 11, ali entre a linha 13, entre a linha 11 e a 13, a gente vai ter um método de buscar produto. Então você deve imaginar, por exemplo, que a gente consegue inicializar o estado com uma lista de produto vazia, e quando a gente inicializar esse método, chamar esse método getProducts, ele vai fazer uma chamada assíncrona para ir lá na sua API, no seu banco de dados local e tal, no seu serviço remoto, e atualizar essa lista de produto. Vai vir os produtos atualizados para você, que na linha 12 essa execução acontece. Mas por enquanto, nada aconteceu, porque a gente ainda não está executando nenhuma reatividade aqui no momento, né? A partir de agora, esse Product Controller, ele vai estender, ele vai herdar o Change Notifier, que é aquela classe que eu apresentei para vocês, que é uma solução de reatividade que já vem dentro do Flutter. E a partir de agora, a gente vai ter acesso ao método Notify Listeners. E qual que é a ideia? Sempre que a lista de produto mudar, que é nosso estado, nosso dado, a gente vai notificar todos os ouvintes dessa classe de que, olha, mudou o estado. Reaja sobre isso, né? E o que no final das contas vai acontecer? Nossa tela inicia, ela pede para buscar produtos, não tem nenhum produto ainda, pede para buscar, e assim que terminar de buscar, ela vai ser reativada para que ela seja redesenhada e mostre essa lista de produtos atualizada para o usuário final. Aqui a gente tem algumas instâncias, né? A gente tem um widget aqui, um stateful widget, que no Dart, no Flutter, widgets são componentes que desenham a nossa tela. No stateful widget, ele permite com que a gente acesse métodos de ciclo de vida de um componente, como, por exemplo, esse initState, que é um método que ele é executado antes da nossa tela ser desenhada. Então, a gente vai ter esse initState aqui. Entre a linha 13 e a 16, a gente tem as dependências, que são as criações, as instâncias da nossa classe. A gente tem, por exemplo, um getProducts UseCase ali, que é uma instância de uma classe que vai fazer a execução de uma regra de negócio para buscar a lista de produto para a gente. E a gente tem também, entre a linha 15 e a 16, a gente tem a instância do nosso controlador. No initState, a gente chama a função aqui na linha 20 de buscar os produtos, getProducts. Busque os produtos para mim. Mais para baixo nesse widget, nessa visualização aqui, nós temos aqui também um widget que vai renderizar essa lista de produto para a gente. De forma visual, a gente vai ter uma lista aqui, um List View Builder, vai ter um cardzinho, né, do Material ali, que é aqueles cardzinhos mais parecidos com o Android, ali dentro desse List View Builder, que ele vai interagir sobre a lista de produto, vai mostrar o ID do produto, o nome do produto e a imagem do produto para a gente. Só que, até agora, nada aconteceu aqui, né? A gente simplesmente iniciou o nosso widget, executou o initState,
pediu para buscar a lista de produto. Essa lista até foi preenchida, agora a gente tem produto, mas a nossa tela não tem nada ainda. Por quê? Porque faltou a gente se inscrever no nosso controlador. No init state de um widget, a gente consegue adicionar um escutador na linha 21 com o método addListener do Change Notifier. E a gente envia para dentro desse addListener um callback, uma função, que ele basicamente não retorna nada. A única coisa que ele faz é um setState. No Flutter, o setState dentro de um widget stateful, que contém estado, nós conseguimos reprintar a tela, pedir para a tela rebuildar. Né? E sempre como boa prática, no dispose a gente também remove esse escutador, senão o que vai acontecer? Pode ser que em algum momento essa lista de produto atualize, ela notifique essa tela, mas essa tela não estará mais disponível e vai travar a tela do usuário. O contexto dessa tela não estará mais disponível e pode ser que trave. E agora sim, se a gente der o famoso hot reload lá e reexecutar a nossa tela, na hora que ela iniciar, ela vai buscar a lista de produto e quando o produto terminar de ser buscado, nossa tela vai ficar reativa e agora sim vai mostrar aqui pra gente os produtos. Bem legal, interessante, né? Agora a gente já está implementando um pouco de reatividade ali e vocês já podem começar a perceber que não é tão complexo, já que no Flutter já existe muita coisa que te ajuda a fazer a reatividade de uma forma bem simples. Só que em vez de a gente fazer aquela inscrição addListener no Change Notifier de forma manual, no Flutter também tem widgets preparados para fazer essa inscrição automática. Um widget muito utilizado é o Listenable Builder. Esse carinha da linha 30, que é uma classe, um widget, que a gente envia o controlador para dentro dele, né? E a gente não precisa se preocupar com a inscrição e a remoção da inscrição desse widget. Né? Ele vai fazer a escuta para a gente do controlador de forma automática do Change Notifier. E a gente não precisa mais na linha 21, o addListener, a gente não mais precisa de um setState, já que isso acontecerá dentro do widget também, do Listenable Builder. E a gente também não precisa mais do dispose, então a gente consegue já remover código com as soluções que tem dentro do próprio Flutter. E a única coisa que vai ficar é que na inicialização desse widget nós iremos chamar ali o getProducts. Tá? E continua funcionando depois dessa refatoração utilizando o Listenable Builder. Certo? Agora a gente pode pensar na experiência do usuário, por exemplo. O que geralmente acontece na tela do usuário enquanto está fazendo uma chamada assíncrona? A primeira coisa que pode acontecer é que a gente tem que informar o usuário que essa tela está carregando. Então eu criei uma propriedade chamada isLoading, que inicia como false ali. Existe um caso de sucesso, onde a gente conseguiu carregar de forma... a gente conseguiu ir lá e buscar os produtos. Então a gente tem a lista de produto, que é o nosso caso de sucesso. Existe também uma chance de dar erro. Todo código pode dar erro. Então a gente tem que também representar o estado de erro. Observe agora com que a gente tem 3 representações de estado de uma tela, que é o sucesso, que é a lista de produto, o carregamento e o erro. A gente refatora um pouco a nossa função também de getProducts, para que quando esse getProducts inicie a execução, a gente seta o loading, né, o carregamento, como true, na linha 17, como verdadeiro. Ou seja, e aí a gente precisa notificar a tela de que agora está carregando. Mais para baixo um pouco, a gente vai ter aqui na linha 21 um try-catch, onde a gente vai pedir com que a gente busque os produtos para a gente, execute o getProducts use case, que seria nosso caso de sucesso. Né? E caso não dê certo, vai cair no catch, caso ocorra algum erro, vai cair no catch aqui. E o que vai acontecer? A gente vai ter que colocar um erro no nosso estado também. E no final da nossa execução, no finally, a gente chama o notify listeners para notificar a tela o que aconteceu. Né? Então, ele caiu em algum desses casos. Né? E a gente precisa notificar a tela de um desses casos. Lá no nosso Listenable Builder, a gente agora precisa verificar por cada um desses estados separadamente. O primeiro caso é, se a nossa tela estiver carregando, se o nosso controlador estiver em estado de carregamento, mostre para a gente um widget que ele fica centralizado, porque ele mostra para a gente aquele loadingzinho, aquela Circular Progress Indicator que
informa para o usuário que a tela está carregando. Se houver um erro, se esse erro não for nulo, a gente vai mostrar esse erro na tela para o usuário. Né? E você pode personalizar esse erro da forma que você quiser aqui e centralizar esse erro na tela. Né? Caso ele não caia em nenhum desses ifs, nem no carregamento e nem no erro, significa que a partir de agora a gente tem a nossa lista de produto, que é o nosso caso de sucesso. Então a gente consegue voltar a renderizar a nossa lista de produto. Imagine que a nossa tela está fazendo carregando alguma coisa assíncrona, fazendo uma requisição assíncrona. A gente vai ter o estado de carregamento, assim que nossa tela ficará. Depois, caso dê certo, buscou os produtos de carregamento, não deu erro, esse é o nosso estado de sucesso. E caso dê erro, olha aqui que legal, a gente tem o estado de aqui um erro para ser mostrado para o usuário. Basicamente, a gente está utilizando a reatividade para entender o que aconteceu com o nosso estado. E a gente consegue notificar a nossa tela, que seria a nossa view, o nosso escutador, do que aconteceu com o nosso estado. E a gente, por via eventos, a gente consegue reativar a nossa tela e mostrar o que aconteceu para o usuário. Né? Só que aí a gente começa a imaginar o seguinte: uma tela, ou ela vai estar carregando, ou ela vai estar em sucesso, mostrando a lista de produto, ou ela vai estar com erro. Nenhuma dessas informações acontecerá no mesmo tempo. E aí que entra o Velo Notifier, que ele vem para resolver esse tipo de problema. O Velo Notifier é a especialização do Change Notifier e ele trabalha em cima de um valor único que fica mudando durante o tempo de execução. E automaticamente, quando esse valor muda, quem estiver escutando vai ser notificado sobre a mudança. Então, tem duas coisas que especiais do Velo Notifier. Ele trabalha com um valor único e sempre que a gente mudar esse valor, automaticamente quem estiver ouvindo vai escutar. Né? Vai ter um evento, né, que será disparado para quem estiver escutando e a gente poderá reativar a nossa tela, por exemplo. Né? E para trabalhar com o Velo Notifier, eu sempre gosto e recomendo com que a gente use o State Pattern, que é outro padrão de projeto, com que a gente consegue simular estados via classes. Né? Simular não, né? Executar estados via classes. A gente vai utilizar uma classe para representar cada estado da nossa aplicação. A gente pode criar uma classe abstrata na linha 4, que pode ser chamada ProductState, já que a gente está trabalhando em cima do estado de produto. Essa classe, por ela ser abstrata, ela não pode ser implementada diretamente. Então a gente vai ter que gerar subclasses que estendem ela. E quais que são os possíveis estados do nosso aplicativo? Na linha 7, por exemplo, a gente pode criar um Loading Products, que é uma classe que vai ser emitida, informando para a nossa tela que ela está carregando. E ela vai estender do Products State, que é o nosso primeiro estado de carregamento. Né? O segundo estado, o estado 2, é o sucesso. Ou seja, a gente pode emitir uma classe, não somente mais uma propriedade simples, mas uma classe, que vai informar para a gente que o nosso produto foi carregado, a nossa lista de produto foi carregada corretamente, em caso de sucesso, que é essa classe Products Loaded. Dentro dela a gente vai ter a lista de produto. E em caso de erro, a gente vai ter uma terceira classe que vai representar um erro. E todo erro vai ter uma mensagem para o usuário. Então a gente consegue deixar aqui uma classe chamada Error State, que também estende de Products State, e lá dentro a gente vai deixar uma string, uma mensagem, para ser mostrada na tela. Tá? E a gente vai precisar dar uma refatorada no nosso código lá do nosso Products Controller. Ele não mais vai estender o Change Notifier. A partir de agora ele vai estender o Velo Notifier do tipo Products State. A partir de agora a gente vai emitir classes, não somente propriedades simples para serem observadas. No nosso construtor, ele vai pedir um construtor aqui na linha 9 e o nosso valor inicial dessa classe, o Velo Notifier, ele pede com que você coloque um valor inicial. E o valor inicial vai ser de carregamento, Loading Products. E a gente vai precisar de mais refatoração aqui, né? Antes, né, isso daqui era com o Change Notifier. Você pode olhar ali em que a gente tinha 3 propriedades separadas dentro dessa classe e que sempre que a gente tinha que atualizar o estado, nós tínhamos que chamar o Notify Listeners para notificar quem estava escutando. Tá? E a partir de agora, olha a redução no código e
olha o tanto de código que a gente conseguiu reduzir utilizando o Value Notifier junto com o State Pattern. Agora, sempre que a gente utilizar o Value, que é uma propriedade que está lá dentro do Value Notifier, e a gente colocar um valor nela, setar um valor nela, ou seja, na linha 12, por exemplo, onde Value recebe uma instância de uma classe, nesse primeiro caso, Loading Products, automaticamente todo mundo que estiver escutando essa classe vai ser notificado. Ali no nosso try, vai ter o caso de sucesso, emite o estado de sucesso da nossa classe, Product is loaded. E caso caia no catch, olha lá que legal, a gente tem o value recebe error state, que é onde representa o nosso estado de erro. E a gente vai ter que dar uma refatoria. E você pode ver, né, que a gente começou a reduzir código, ficou cada vez mais simples de ler, de manter, de entender, de escalar, né? E agora, a gente, lá no nosso widget, onde renderiza a lista de produtos, a gente vai precisar dar uma refatorada lá também, para funcionar com o Value Notifier. Existe outro widget dentro do Flutter, justamente preparado para funcionar com o Value Notifier, que é o Value List Enable Builder. E qual que é a diferença do Value List Enable Builder? É quase a mesma coisa, ele também vai fazer aquelas inscrições automáticas nos seus controladores, remoção de inscrição, mas também ele vai fazer alguma coisa mais especial aqui. Ele vai expor o valor do nosso controlador para nós, já que a gente trabalhará em um valor único. E expondo esse valor, dentro desse método build aqui, dessa função build, agora a gente consegue verificar qual que é o estado, né, que foi gerado, qual que é a classe que foi gerada no na nossa execução quando a gente pediu lá para buscar produto. E a gente consegue verificar, olha, o nosso value é loading products, e a gente consegue usar o operador is, né, is, para verificar os estados, né? Ou seja, o nosso estado, o nosso value é is loading products, então mostre uma tela de carregamento. Se o nosso value is error state, se o nosso valor lá que foi emitido for um estado de erro, mostra pra gente o value.message, que é aquela classe, né, que contém o message, que seria a mensagem de erro para o usuário. Caso não, caso o nosso value for lista de produtos carregada com sucesso, a gente vai voltar a renderizar a nossa lista corretamente lá na tela para o usuário. A gente consegue fazer as verificações dos estados aqui, tá? Mas, como todo desenvolvedor, tem que entender sobre isso, que eu recomendo dar uma pensada sobre isso, que desenvolvedores, né, você fazer esse tipo de código aqui, não somente vai ser você que vai manter esse código, na maioria das vezes, você tem que sempre pensar que a gente faz código para as outras pessoas também, não somente para ele funcionar, né, para ele fazer ele funcionar, e não somente para você ler ele, mas você também vai ter que fazer código para outras pessoas conseguirem ele. Então, sempre há formas de você refatorar o código para que outra pessoa lê com mais facilidade, né? Para que facilite a escalabilidade do nosso aplicativo, do nosso código, facilite a manutenção, facilite testes. Então, sempre há como melhorar isso, né? Na verdade. Como que a gente pode melhorar isso? No nosso Value List Enable Builder, a gente pode começar e fazer um switch, por exemplo, que verifica pelos estados. Esse é um novo switch que tem no Dart, né? Já não é tão novo, né? Mas é bem interessante, né? E a gente consegue repartir esses widgets em várias partes. Já que não precisa de um widget funcionar junto com o outro, a gente consegue pegar eles e levar para lugares diferentes. Refatorar, diminuir a quantidade de código para ficar mais fácil a leitura. Então aqui nesse caso, eu criei a refatoração dos widgets, criei uma pastinha widgets, coloquei um widget lá que informa quando está com erro, um widget quando está com erro, quando está carregando, e o outro quando renderiza a lista de produto corretamente. No switch a gente consegue olhar para o value, comparar o value aqui, e quando o value for loading, ele vai mostrar o loading daquela mesma forma. A gente sempre vai verificar qual instância de classe foi emitida, qual o tipo da classe que foi emitida. E caso nenhuma dessas encontre ali nenhuma dessas classes seja emitida, a gente tem o sizeEdgeBox.shrink ali, né? E esse switch ajuda bastante. Ele facilita muito, ele reduz muito aqui o código, né? E se você usar algumas técnicas, você pode facilitar bastante a usabilidade
manutenção, testabilidade e leitura do código, tá? E depois de fazer tudo aquilo ali continuou funcionando perfeitamente, tá? E eu trouxe algumas frases aqui para você de pessoas bastante importantes na nossa humanidade que resume o que eu acho, né, já que eu passei por uma experiência ali arduosa com gerenciamento de estado e reatividade no Flutter. A primeira frase aqui do Albert Einstein: se você não consegue explicar de forma simples, você não entende bem o suficiente. Se você não conseguir explicar as coisas de forma simples, você ainda não entendeu o suficiente. Você vai ter que voltar lá e praticar, e entender a teoria prática para conseguir explicar. Aí sim você domina o que você está fazendo. Leonardo da Vinci: a simplicidade é o último grau da sofisticação. Bem interessante, cara, porque quanto mais você domina sobre programação reativa, mais simples você vai resolvendo os problemas, né? Às vezes você deve imaginar, para problemas complexos, talvez eu precise de soluções complexas. E a gente vai enfrentando problemas e a gente vai descobrindo que problemas complexos podem ser resolvidos com soluções simples, né? E o Steve Jobs aqui: a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, ele acredita que quanto mais simples sejam as coisas, acredito que seja melhor para todo mundo, né? Então, qual que é a minha motivação de estudar tão a fundo programação reativa e gerenciamento de estado? Eu já fui o cara que ia lá e instalava milhões de pacotes para resolver problemas simples. Acabava que dias depois eu já não sabia mais o que eu estava fazendo, né? Já participei também de muitas empresas que a gente tinha problemas simples e colocava soluções complexas. E eu comecei a observar que se a gente começar a estudar certinho, que é certinho, começar a entender como resolver o problema, utilizar os padrões de projetos que já existem, utilizar o que já existe dentro do Flutter, a gente consegue resolver os problemas de uma forma muito simples. Então, eu acabei fazendo esse estudo bastante intenso ali, eu testei todos os pacotes que existem aí, né? Eu vi alguns pessoal falando do Riverpod, né? Eu vejo o pessoal falando muito do Block também. E na minha experiência profissional, eu consigo resolver quase tudo com Change Notifier e Vela Notifier, que são soluções de reatividade que já vêm dentro do Flutter. Tá? Então, basicamente é isso. Isso é tudo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, de poder compartilhar essa experiência. E programação reativa, na verdade, a mágica da programação reativa é a simplicidade de resolver problemas. A gente consegue, de uma forma muito simples, resolver problemas. Basicamente, é isso. Show de bola, Paulo. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Citar um testemunho. E eu também venho utilizando o Change Notifier em alguns projetos, né, que eu faço. E, assim, foi... A primeira vez que eu usei reatividade em si foi com Block, mas eu nunca tinha usado Change Notifier, só em projetos bem pequenininho mesmo, mas projetos em produção nunca tinha usado. E aí comecei a usar e, cara, muito bom mesmo, muito bom. E acho que a gente tem algumas perguntinhas aqui. A primeira que eu vi aqui é da Rosário Nascimento. Ela perguntou se poderia ser usado enums ao invés das classes para atualizar os estados, né? Poderia, se você não tivesse propriedades dentro do estado, poderia sim. Poderia completamente usar sim, já que o Vela Notifier ele pode emitir um valor só em sequência, você pode usar o enum sim para representar o estado. Show de bola, show de bola. E é muito utilizado, né? É muito utilizado em casos que você precisa, por exemplo, verificar conexões com a internet, né? Você já deve ter percebido isso, né? Que, por exemplo, tá só no Wi-Fi, tá só no mobile, né? Tá sem conexão, geralmente usa enums para fazer isso, né? Sim. Tem um pacote que usa, que é o Connection, o Check Connection, se eu não me engano, acho que esse é o nome dele, que ele usa exatamente enums para verificar esse tipo de coisa de conexão com a internet, né? E é massa. Isso. Massa.
Ele usa streams, né? Ele usa streams para processar, né? Isso, exatamente. A segunda pergunta que a gente tem aqui é da Selene, né? Ela perguntou aqui como é que como o uso combinado de Change Notifier e Value Notifier pode afetar a arquitetura de um aplicativo Flutter, né? Em termos de complexidade e de eficiência também. Pode afetar, pode afetar. Provavelmente, se você está colocando os dois juntos ali, você está perdendo um pouco do controle dos limites arquiteturais da sua aplicação. O Change Notifier, geralmente, ele serve para você gerenciar mais de um estado de uma vez só. Imagine comigo com que você tem um controlador de lista, por exemplo, onde ele precisa verificar não além da lista de produto, mas também onde está o seu scroll naquele momento, se está carregando, e isso são coisas que estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente vai ter 4 estados ao mesmo tempo, e a gente precisa gerenciar os 4 ao mesmo tempo. O Change Notifier está mais preparado para isso. Então, não é recomendado com que você misture tudo ali, né? O Value Notifier vai resolver para você. É claro que você pode utilizar, só que eu não recomendo, tá? O Value Notifier já vai preparado para o seu dado único mudar durante o tempo de execução. Muito por conta disso, o pessoal, sempre que eu pergunto, cara, por que tua empresa, por que você adora block? Porque tem limites arquiteturais e só tem uma forma de fazer as coisas. E para você emitir um estado, você tem que passar por uma função para fazer isso. E utiliza streams. E aí eu penso, cara, o limite arquitetural, na minha opinião, não deve ser um pacote que deve ser não deve ser um pacote que deve dizer para você o limite arquitetural da sua aplicação. Deve ser o arquiteto, deve ser o próprio desenvolvedor que deve implementar os limites da sua aplicação, né? Então, eu não recomendo muito você misturar. Eu já fiz essa mistura, né? Por exemplo, eu precisava de um datetime reativo dentro de um Change Notifier, eu fiz isso. Então, não tem problema. Só que depende muito da complexidade do problema. Show de bola. Eu particularmente adoro o block também, mas o que você falou é verdade. E esses insights também do final da palestra também sobre a simplicidade são algo assim, realmente, quando você coloca em prática aquela coisa de deixar o complexo demais e milhões de pacotes para usar aquela coisa enxuta, você tem uma aplicação muito top. Você consegue fazer uma aplicação muito top também. É isso aí, Paulo. Show de bola. Agradeço muito a sua palestra. Eu mesmo, apesar de já ter usado os dois, Change Notifier e Value Notifier, consegui aprender. Eu nunca tinha usado com State Pattern, né? Então, aprendi uma coisa nova hoje. Muito massa, cara. Particularmente, você sabe demais. Você é o cara. Que isso, cara. Comunidade, cara. Comunidade que me ensinou, cara. Participe de comunidade, cara. A evolução com que um programador tem junto com a comunidade é uma coisa totalmente fora da curva. Se o cara quiser só ficar vendo vídeo e praticando, cara, eu acredito que vai ser muito difícil com que ele encontre pessoas que já passou por experiências. Então, o segredo é a comunidade. Show de bola. Pois, Paulo, muitíssimo obrigado, cara. Muitíssimo obrigado mesmo, viu? Obrigado, pessoal. Valeu.